Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast sobre saúde e qualidade de vida. Hoje é um tema especial, vamos falar sobre a fisioterapia no pós-parto cesárea. E para isso estamos aqui com dois monstros da área, né? O Dr. Rafael e o fisioterapeuta Matheus Tabajara, para juntos discutirmos sobre esse tema muito importante que muitas mães procuram, têm dúvidas e que querem saber qual que é a melhor forma de agir depois de um parto de cesárea. Quero primeiramente agradecer o convite ao Vitor por ter convidado eu para esse podcast para falar de um tema que é tão importante, às vezes é um tema que é tão subestimado, às vezes o pessoal não entende a importância da fisioterapia após o parto cesárea, né? Então eu e o Rafa, que é um médico excelente da área também, vamos falar um pouquinho para vocês aí que acompanham a gente de casa, para vocês entenderem bem realmente como funciona, como que são os passos e o porquê de tanta importância. E agora eu vou passar a palavrinha para o Rafa para ele se apresentar para vocês também. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Agradeço muito o convite do Vitor. Prazer estar aqui com vocês dois. E é isso aí. Vamos falar sobre esse assunto aí, né? Recuperação da mulher no pós-parto de cesárea. É um tema que eu gosto muito de conversar. E vamos que vamos. Como o Tabajara falou, é um tema que às vezes as mulheres, né? As pessoas subestimam muito esses cuidados que precisam ter, são super necessários nessa recuperação da mulher. É Então é isso isso aí, aí. pessoal. Vamos com tudo aí. Roda a vinheta. Bom, pessoal, então para início de conversa, eu vou dar a palavra aí para o nosso doutor Rafael. Rafael, primeiro vamos entender, né, o que que é a cesárea, o que que é importante a gente saber sobre a cesárea. Então, muita gente não sabe, mas a cesariana é considerada uma cirurgia de médio porte, pessoal. Apesar de ela ser bastante realizada, ela não deixa de ser uma cirurgia que realiza corta várias camadas, né? Como a pele, o tecido subcutâneo, músculos e até o próprio útero, né? Obviamente. Então, essa operação envolve não apenas a cicatriz visível, né? Que fica ali por fora, mas também as estruturas internas, como a postura, a respiração da mulher. Então, tudo isso é muito importante, né? Não só a cicatriz que fica ali visível no corpo da mulher. Muito interessante, não sei se vocês prestaram atenção, ele falou sobre recuperação. Matheus, será que a fisioterapia ela auxilia nessa recuperação? Como que funciona? Então, a fisioterapia, na verdade, ela desde as primeiras horas pós-cirurgia, a gente tem um contato com a paciente. Então, sim, a fisioterapia é muito importante, agindo desde, como o Dr. Rafael falou, toda a questão de postural, toda a questão respiratória e também auxiliando essa mãe aos movimentos do dia a dia, ela poder se exercitar com mais segurança durante o dia a dia. Exercitar, que eu digo logo após a cirurgia, seria ir ao banheiro com tranquilidade, fazer algumas coisas do dia a dia que às vezes as mulheres têm alguma insegurança por conta de toda a questão de, pô, eu passei por uma cirurgia, não foi algo simples, então Sim. a fisioterapia apoia isso. É a questão do dia a dia da mulher, de como ela vai reagir ao dia a dia, e como a fisioterapia vai ser muito aliada nesse caso, assim. Muito interessante, né? Eu acho que vocês não sabiam disso. Acho não, eu tenho certeza. Bom, pessoal, agora se a gente for parar para pensar, um dos principais problemas, não só do parto cesárea, mas tudo que é cirurgia, tudo que envolve, né, o campo cirúrgico, são as complicações. Então, Tabajara, o que que a gente consegue esperar de complicações durante o parto de cesárea? Bom, durante o parto da cesárea, a gente tem algumas complicações que são comuns, como por exemplo a respiração dessa mãe, ela dá uma alterada por conta da falta de mobilidade, ficar muito tempo deitada, então isso compromete um pouco da respiração. Também a gente tem o risco de trombose por conta de não se movimentar muito, então tem que ter o cuidado e toda essa prevenção também. E temos também a questão de dor postural, que a gente acaba vendo, percebendo mais quando a mãe começa a carregar o bebê, começa a amamentar esse bebê, que é a questão da postura, a questão da mãe ficar segurando, que é cansativo, é uma nova rotina, a mãe não estava preparada para isso. Na verdade, ela se preparou por um tempo, né, a cabeça, mas o corpo não. Então, isso é normal também. Então, a fisioterapia meio que sempre deixa esses pontos bem específicos, assim. Matheus, acho que é importante também falar como que a fisioterapia trabalha nesse ponto da respiração, né, na recuperação, como que a respiração, esse trabalho da respiração pode ajudar a mulher na recuperação. Bom, o trabalho na respiração, a fisioterapia ela trabalha de uma maneira. A gente tenta fortalecer, no caso, os músculos respiratórios com alguns exercícios respiratórios que a gente conhece dentro da fisioterapia. E toda essa questão postural também de ajuste, porque, como eu comentei,
esse déficit de respiração vem devido a muito tempo de imobilidade, da mãe ficar muito tempo deitada, após cirurgia, isso de qualquer cirurgia, né? Mas especificamente nessa questão, tanto essa questão postural, de agora passar muito tempo carregando uma criança, então a gente trabalha com exercício de respiração profunda, que muitas mulheres têm medo de respirar porque tem medo de sentir dor, mas a gente consegue trabalhar nisso para a gente tirar esse medo e poder melhorar mesmo essa condição respiratória da mãe. E não é que eles são fera mesmo? Não é à toa que estão aqui, não é verdade? Bom, então para continuar o nosso tema aqui, estou percebendo que bastante mães estão relatando que tiveram dor na cicatriz após o parto. E aí, Rafael, como que a gente pode intervir nessa situação? Bom, a primeira coisa, acho que o principal no começo é ensinar a paciente a se movimentar de forma segura, né? Que é a primeira coisa que a gente tem que ter atenção para diminuição dessa dor. Então, por exemplo, na hora de sentar, na hora de levantar, né? Sentar na beirada da cama, por exemplo, virar primeiro o corpo, depois apoiar os braços, para depois sentar, não fazer tudo isso de uma vez só. Então, isso já ameniza bastante essa dor. E é claro, daí, as indicações de medicações analgésicas quando for preciso, aí vai de paciente para paciente, e as orientações médicas adequadas que são fundamentais também nesse processo. Bom, acrescentando o que o Rafael comentou, dentro da fisioterapia a gente trabalha também com algumas coisinhas, como por exemplo algumas compressas frias na região de dor. A gente também pode trabalhar com alguns exercícios leves, orientando mesmo a circulação, para que a gente melhore essa circulação da região. E também a gente trabalha algumas técnicas manuais, mas bem superficiais, só para a gente trabalhar um pouco nessa questão do tecido mesmo. Então, dentro da fisioterapia, a gente tenta trabalhar isso para melhorar realmente a circulação do local, para a gente conseguir melhorar toda essa adaptabilidade da pele. Querendo ou não, pós uma cirurgia, na questão de mobilidade mesmo, a gente tem um pouco de perda. Então, é comum ter um pouquinho de dor, mas dentro da fisio, como o Rafa comentou, também aliado à medicina, os medicamentos, porque a gente entende que são momentos que vai ter muita dor, é uma rotina nova, tem uma criança junto agora, então não é a mesma coisa que era antes. Então a gente tem que tentar compreender também que está mudando a realidade dessa mãe e tentar se encaixar essa realidade de exercícios e coisas simples. Muito legal. O cara cagou. Ai, caralho. Bom, pessoal, nosso papo tá bem interessante aqui, mas já estamos falando aqui há 2 horas sem parar. Então vamos fazer uma pausa, vamos dar uma respirada, acalmar os nervos e a gente volta já já. 15 minutinhos, estamos de volta. Bom, pessoal, então após esse longo intervalo, vamos conversar um pouquinho mais agora falando a respeito da cicatriz. E aí, Rafael, como que a gente vai agir em relação à cicatriz? Bom, o primeiro passo é sempre no início a mulher manter sempre a boa higiene, né? Tratar a cicatriz, as orientações médicas, perceber se não há algum indício de infecção, que isso também é algo que tem que ficar muito de olho. E após a cicatrização inicial, todo o trabalho da fisioterapia que é essencial nessa parte, né? Bom, como o Rafa comentou da importância da fisioterapia, eu vou dar uma palhinha aqui, né? Eu gosto de interromper quando vocês perceberam, eu vou facilitar. Mas enfim, a fisioterapia realmente é muito importante nessa questão da cicatrização. Como eu disse anteriormente, a fisioterapia vai trabalhar toda essa questão da área mesmo da cicatriz com algumas terapias manuais, como uma massagem superficial ou como uma técnica que a gente chama de fricção, que é uma técnica que a gente usa para amolecer mesmo essa aderência que tem na cicatriz. Então, uma técnica excelente nesse caso, porque, como eu disse anteriormente, a cicatriz ela é correlacionada com a mobilidade da mulher. É um tecido que ficou aderido, tem uma pele que antigamente tinha uma desenvoltura maior. Então a gente tem que, não diria acostumar a mãe a ter isso, mas fazer a mãe entender que isso faz parte do processo. E esse processo ele é individual, então cada um tem seu processo, então isso é importante ser colocado também. Mas é basicamente isso, a fisioterapia vai agir realmente nessa área mesmo manual, mesmo da massagem, de dar circulação para o local e tentar melhorar essa função dele. Então, você que é mãe, teve seu parto pela cesárea, está preocupado com sua cicatriz, fique tranquila, tanto a fisioterapia como diversos medicamentos podem estar auxiliando vocês. E agora uma outra questão, que é o fortalecimento. Se a gente está falando de fisioterapia, esse fortalecimento de fisioterapia está ligado. Como que a gente vai atuar nessa questão?
Não, se quiser falar, pode falar. Antes eu tava falando coisa falando. Não sei se quer conseguir. Então, é porque, tipo assim, você pulou o fortalecimento do trabalho, voltou a fazer fortalecimento, tipo, na outra vez. E daí que eu me perguntei isso também. Porque naquela outra, que estava no celular dele, você foi direto pra negócio de área. Dia a dia, né? No dia a dia. Peraí, fala de novo, vai. Falou que não. Tomás, acontecimento dessa informação de novo. Mas daí vai cortar eu comecei direto. Se foda também. Talvez seja justiça. Não problema, só continua. Aí. 3, 2, 1. Bom, então outra questão que a gente precisa estar bem atento é o fortalecimento, né? A gente fala de fisioterapia também é fortalecimento. Então como que a gente vai fortalecer? Bom, na questão de fortalecimento, ela tem muito correlacionada à questão postural. Como a gente comentou anteriormente, as mães elas têm queixa de muita dor nas costas por conta de uma rotina nova. Muitas das vezes são mais de primeira viagem, que ele faz contato com uma criança, com um bebê, 24 horas por dia no seu colo, a amamentação, toda essa questão. Então a física vai entrar nessa questão de fortalecimento global também dessa mãe, tanto de braço, tanto de costas, mas principalmente o foco da fisioterapia nesse momento vai ser o fortalecimento do corpo, que ele age realmente como um cinturão mesmo, dando toda essa estabilidade, ainda mais na questão da mãe ter gerado uma criança ali na barriga. A gente tem essa questão da barriga dar uma dilatada, então a gente tem um pouco de frouxidão nessa musculatura, que é a musculatura que envolve o abdômen. Toda essa questão do reto abdominal, do transverso abdominal, a gente tem que estar fortalecendo mesmo para a gente ter sustentação e diminuir essas dores e também dar qualidade de vida da mãe, que é o mais importante nesse momento, que é o que as mães mais procuram, que é tipo, estar com o bebê, mas estar bem com o bebê, não estar com o bebê e tendo um comando junto com ele no colo e outras atividades. Outro ponto muito importante, eu acho que a gente pode citar também, é o tratamento individual. Nada de pressa, tipo assim, respeitar o corpo. A mulher tem que aprender a respeitar o corpo, não fazer tudo de uma vez, porque pode gerar uma complicação. Então, isso de respeitar o corpo, até passar por esse processo de adaptação, é uma mudança muito repentina no corpo da mulher, que é um bebê, do nada sai do bebê, não tem mais nada. Então, tipo, precisa desse cuidado, nada de pressa e respeitar o tempo necessário dessa recuperação também. Perfeito. A gente olha na fisioterapia como se fosse algo sofrido. Pelo menos, acredito que muita pessoa olha a fisioterapia e fala, não, nossa, fazendo fisioterapia eu vou sofrer, não sei o quê. Nesse tipo de paciente, a gente tem essa mesma abordagem, como que é o são exercícios tranquilos, por assim? Então, como a gente está se tratando de uma pessoa que acabou de sair de uma cirurgia, são poucos tempos, está com uma criança, normalmente ela é muitas das vezes acompanhada por uma criança. Lógico que durante esse exercício a gente pede para que consiga ter esse tempo mais para a mãe, para dar qualidade de vida para a mãe, porque às vezes as mães nesse momento estão tão focadas no bebê que acabam esquecendo da própria saúde. Mas não só o bebê é um paciente frágil, tanto na área da pediatria, por exemplo, quanto a mãe, pós essa gravidez, é uma paciente muito frágil. Então, ela está exposta a muita coisa que antes dela, muitas das vezes, não podia fazer, e agora ela está retornando atividades diárias que ela tinha antigamente, hábitos. Então, a fisioterapia ela vai trabalhar de maneira leve, de maneira superficial. Lógico que cada caso é um caso, como o Rafa disse, então é o limite da dor, é o limite da possibilidade do quanto ela consegue a gente trabalhar em cima disso, dos limites dessa mãe. Mas sempre essa abordagem com um olhar bem cuidadoso mesmo em cima dessa mãe. Bom, pessoal, então o Matheus tocou um assunto muito interessante, que é quando a criança vem ao mundo, isso acaba interferindo muito na vida dela. Tá rindo, cara? Bom, pessoal, então agora nós estamos com um assunto muito interessante, né? Que é quando a criança vem ao mundo, acaba alterando muito o dia a dia da mãe, tanto a questão do sono, o estresse. E aí, como que a gente vai estar auxiliando ela? O que ela pode estar fazendo? Então, nesse período, acontece que a mãe ela acaba sobrecarregando a coluna, o ombro dela, sem perceber. Então, ela precisa dessa orientação postural
para ela conseguir voltar às atividades delas, que é muito importante nesse período. Realmente, como o Vitão comentou, logo após a vinda do filho ao mundo, a gente tem essa questão da mãe alterar a rotina da mãe mesmo. Então, tanto a questão do sono, como a questão postural, como eu já tinha comentado antes, ou entre outras coisas. Então, é muito importante a gente ter toda essa orientação, não só do fisioterapeuta, mas também do médico. Muitas das vezes a gente tem como aliado também o psicólogo, como então está comentando comigo, que vai vir no próximo episódio, né? Claro. A gente precisa um psicólogo da área, que é muito bom amigo que trabalha comigo também dentro dessa questão. E é muito importante a mãe ter todo esse aspecto de entender o processo, de entender como funciona. A gente vai dar orientação postural, como a Rafa comentou, das dores de ombro, dores de coluna, e também toda a questão de segurança, toda a questão de se sentir segura para fazer diversas coisas. Então, é um trabalho bem multidisciplinar mesmo, assim, que a gente vai trabalhando todas as questões, o biopsicossocial dessa mãe, para tentar deixar tudo da melhor maneira possível. Ela é uma nova pessoa, ela não é a mesma de antes, agora ela tem uma criança com ela, né? Então mudou um pouquinho. Então, em cada profissional, cada detalhe é muito importante, né? Cada trabalho desse trabalho multidisciplinar é muito importante nesse processo da mulher. E às vezes acaba sendo batido no dia a dia, tipo, às vezes não faz a físio, passa só pelo médico, ou às vezes não consegue passar por um psicólogo, mas sempre que conseguir, né, nem que seja ali por um pouco de período, tipo a fisioterapia mesmo. Muitas coisas pode fazer na casa, com exercício, não precisa ter todo aquele atendimento ali do fisioterapeuta. Então, cada pedacinho que a mãe conseguir para ajudar nesse processo é muito importante. Né? Isso aí, então, se a gente colocar na ponta do lápis, a gente consegue diversos benefícios com a fisioterapia, com todo o auxílio, e a área da saúde, no geral, consegue dar. Sim. Então, diminuição de dor, vai também, agora eles colocaram um nome interessante, que é auxiliar a mãe em como que ela trata o bebê, como que ela trata ela mesma depois do parto. Então, quero agradecer uma coisa com vocês. Gostei muito do episódio, muito conteúdo informativo. Eu falei que eles eram feras. Eu falei que eles eram feras, eu falei. Então, muita informação para nós. E espero poder ficar com vocês depois. Com certeza. O próximo vai ser com uma colega aí. Mas quem sabe não aparecer aí também para conversar. Eu gosto desse tema. Fiquem ligados aí, pessoal. Agradeço muito o convite. É isso que eu ia falar, eu quero agradecer o Vitão por estar trazendo assim. É um tema que eu gosto muito de falar. Então, mamães aí que estão assistindo a gente nesse exato momento aí. Obrigado pela presença, espero que vocês tenham captado um pouquinho de conhecimento que a gente trouxe hoje. Eu sei que é um assunto que não é muito normal, não é muito falado, mas ele é muito importante de ser lembrado. Então, é isso. Obrigado pela presença de todos. Muito obrigado a todos. É isso aí, muito obrigado. É isso aí. Verdade.